E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro react! Bora lá, bora lá! Se você, meu caro amigo internauta, achava que a Lei Felca já era intrusiva, já abria ali espaço para censura, para vigilância do Estado e acabava com a pouca privacidade que você tinha nas redes sociais, se prepara, meu amigo, se prepara porque o grosso ainda tá para entrar. E se depender do governo Lula, lembrando que este é um ano de eleição, se ele se eleger mais um turno, é bem capaz da Lei Felca parecer fichinha. Ah, cara, se o Lula conseguir se reeleger, pode ter certeza que as redes sociais vão ser proibidas, vai ter proibição de um monte de coisa. O que mais? Ele provavelmente vai colocar muito mais imposto no rabo do povo. E não só as redes sociais vão ser proibidas, como ser homem vai ser proibido. Porque vai colocar tanta lei anti-homem, mas tanta lei anti-homem, que se você sequer andar na rua, você já vai preso. Perto do que o Lula está preparando pra gente. Olha só, meus amigos, recentemente o Lula participou de um fórum, de uma convenção internacional de esquerdistas lá na Europa, que é o 4º encontro em defesa da democracia, um fórum lançado em 2024 pelo Brasil e pela Espanha, para justamente falar o quê? Sobre democracia e da defesa da democracia contra o fantasma do fascismo, o perigo do fascismo malvadão que tá aí assolando o mundo afora, né? Porque Aí quando a gente vai ver a definição de fascismo deles, é qualquer coisa que eles discordem. Não é aquele o verdadeiro fascismo, aquele de Mussolini e outros lá. Não, não. O fascismo deles é. Se você não quer dar o cu, então você é fascista. Pronto. afinal, em 2026, tudo é fascismo, né? Tudo que não é de hiper mega extrema esquerda é automaticamente Adolf Hitler, o retorno. E durante esse encontro de imbecis de extrema esquerda, o nosso presidente, o nosso representante da nação Lula, falou, entre outras coisas, que é essencial que haja uma regulação global das redes sociais. Nossa, ele não tá satisfeito em regular só no país dele, ele quer regular no mundo. Militou para que todo chefe de Estado ali presente censure as redes sociais, traga ali um monitoramento completo na internet e garanta que apenas o Estado consiga controlar a narrativa. Se depender do Lula, que agora tá falando por A mais B, que se depender dele, ele censura todo mundo, esse é o futuro da internet brasileira, é virar literal China com uma barricada digital bloqueando o acesso de forma. Eu acho que não viraria literal China. Eu acho que Lula quer fazer pior. Eu tenho certeza, na mente do Lula, ele quer fazer muito pior, cara. Bem pior. Fora do nosso país e só o Estado tendo acesso a poder distribuir informações. É um absurdo de grau maior, isso aqui só mostra que realmente se depender do poder dele, se depender da vontade dele, a gente não tem liberdade nem mais para poder se falar nas redes sociais, e é especialmente assustador parar pra pensar que ele tá falando isso abertamente, sem nem tentar remediar as suas palavras, sem nem tentar falar isso tudo com palavras mais bonitinhas, não, ele tá falando por A mais B o que ele quer fazer, e ainda assim ninguém tá se preocupando com isso. Ninguém tá nem aí pra isso. Você não vê matérias falando sobre isso, você não vê reportagens falando sobre isso, você não vê escândalo nas redes sociais sobre isso. Ninguém tá nem aí, cara. Ninguém tá nem aí. Por meio dessas e outras coisas que acaba, de fato, se aprovando, se transformando numa realidade, o verdadeiro fascismo. Que é um Estado absoluto, que é um Estado controlador, que é um Estado ditador, que controla, entre outros aspectos da sua vida, o que é permitir você falar, pensar, se comunicar e até mesmo consumir no que diz respeito à informação. Se depender do Lula, esse é o seu futuro. E, de novo, parar pra pensar que tem gente que não tá nem aí pra isso, ou pior, apoia isso, só mostra que realmente a gente, como nação, falhou muito. E a nossa democracia. Sim, o Brasil falhou, cara. O Brasil falhou. Eu acho que o Brasil falhou desde sua concepção. Desde sua concepção. Só de jogar videogame, você já percebe isso. Porque se você jogar, por exemplo, vamos pegar aí Civilization. Se você começar errado, custa muito, mas tipo muito, para você conseguir virar o jogo. Normalmente quem começa melhor, termina melhor. É básico isso. E o Brasil começou há 500 e tantos anos lá atrás, já começou errado. É por isso que os Estados Unidos não têm nem 300 anos e já é o país mais forte do mundo. É por isso, porque eles começaram melhor. Eles começaram já com liberdade e nós não. Não é nada além de uma piada de mau gosto. Quem diria, né, que a situação no Brasil pode piorar em relação a leis e censura, né? Lula já deixou muito claro que ele quer fazer isso, agora explicitamente em mais declarações. Espero que o restante do mundo também não siga esse caminho, né? Cara, o restante do mundo tá seguindo esse caminho. Está sim. Tem cada vez menos países são livres.
Então, eu recomendo aí que vocês se mudem de país, mas tenham cuidado com alguns. Por exemplo, a Alemanha já está toda fodida por causa dos imigrantes. A França também está toda fodida. Itália já era. Portugal também já encheu de imigrante ali. Se vocês for para lá, vocês estão fodidos. Tem um monte de país que não vale mais a pena. Tem um monte de país que não vale mais a pena imigrar para lá. E ficar no Brasil, cara, é para se fuder mesmo. Senão a gente vai ter um planeta Terra bem complicado. A Lei Felca aí no Brasil só foi uma palhinha do que vem pela frente. Regulação de rede social, monitorar, censurar o que você pode ou não, o que o governo acha que é bom ou não, né? E você aí que assiste a Central, obviamente aqui a gente é um canal de videogame, né? Na área de games pode esperar também alguma coisinha, porque a gente sabe qual que é as ideias, né? Qual que é o posicionamento oficial do Lula sobre videogames. Ele Porque a gente já tá vendo um monte de jogo sendo censurado aí. Um monte de jogo que é pra criança, agora é só pra maior de 18. não gosta, né? Ele acha que os videogames não passam mensagem de amor, é só guerra, é só tiroteio, né? Ele falou que jogos já mataram mais que a Segunda Guerra. Quando meu filho tem 4 anos que ele chora, o que eu faço pra ele? Eu dou logo um tablet pra ele, tô aqui pra você brincar. Sabe? Ensino logo um joguinho. Não tem jogo, não tem game falando de amor. Mentiroso do caralho. Olha, é assim que você reconhece alguém que não entende de jogo. É assim que você reconhece alguém. É simplesmente assim, ó. Então, Lula, se você sabe que não tem, porque você é um idiota, e tem muitos, mas você não conhece, se você sabe que não tem, por que você tá deixando uma criança de 4 anos jogar essas coisas? Por que você, que não entende sobre isso, tá deixando crianças jogarem, se você não entende? Porque se eu vejo que um negócio é para maior de 18 anos, eu não vou deixar um menor de idade com alcance aquilo ali. Aí o que ele quer fazer? Não existe jogo para menor de 18. Então eu vou fazer com que todos eles sejam só para maior de 18. Eu vou proibir tudo para criança. Cara. É muito idiota. É muito idiota. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. E cada vez muito mais morte do que na Segunda Guerra Mundial. Então se prepara, tá? Porque se passa um tipo de censura aí em entretenimento também, como eles provavelmente querem fazer, a gente teria um grande problema de ter jogos aqui no Brasil. Talvez alguns sejam bloqueados, né? Com certeza, a grande maioria tal qual é na China. Vale lembrar que o Lula tem uma relação de amor com a China e com o modelo de administração chinês, que vai lá e censura e controla cada aspecto da vida da sua população. Mas a melhor coisa da China, que é executar político corrupto, isso ele não quer imitar. A internet, que como eu falei, é travada, tem uma muralha digital que o chinês não tem acesso ao conteúdo que a gente tem internacionalmente, os filmes que podem ser consumidos lá dentro, os jogos que podem ser consumidos lá dentro, os livros que podem ser lidos e distribuídos lá dentro. Então a China pro Lula, que ele já falou isso publicamente, é um modelo de ouro no que diz respeito à administração de tudo que diz respeito à sua população. E se ele pudesse, ele faria justamente isso, né? Ele também já enalteceu como um dos maiores erros dele no passado foi não ter regulamentado as redes sociais, não ter regulamentado outros aspectos de mídia, e é justamente isso que ele tá tentando fazer agora no governo atual dele, né? Fez isso com a Lei Felca, fez isso com diversas outras leis que cada vez mais tiram a nossa liberdade de expressão, tá aí ativamente censurando diversos opositores, botando pessoas que protestaram contra o seu governo na cadeia sem base jurídica nenhuma, uma verdadeira perseguição política, e agora ativamente militando para poder censurar todo mundo nas redes sociais e pedindo que outros estados façam a mesma coisa. É um absurdo, gente. É justamente o contrário de democracia, vai contra tudo que a democracia de fato representa como conceito ideológico e político, e mesmo assim este imbecil está falando sobre isso num fórum pró-democracia. É porque para ele, democracia é controlar tudo. Democracia para ele é uma fusão de nazismo com outra coisa lá. Democracia para ele é isso, sabe? É o controle total. Ai, que democrático. Ai, como é democrático quando só eu posso falar, só eu posso controlar. Isso aqui é democracia, tá vendo? Essa é a democracia dele. É a mistura de nazismo com fascismo. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Somente o Estado pode controlar tudo. E ele é o Estado e ninguém pode falar mal do Estado, sabe? É isso pra ele. É isso. Não fica mais irônico do que isso, cara. Não fica mais absurdo do que isso. Olha só, como eu disse, isso aconteceu no 4º encontro de defesa da democracia, no último dia 18, lá em Barcelona, na Espanha. E aí, entre outros absurdos, o presidente Lula disse o seguinte, abre aspas. Nós fizemos o ECA Digital, que é uma coisa muito bem feita pela sociedade brasileira.
A sociedade civil tem uma participação extraordinária e nós vamos ser cada vez mais duros, porque se o Estado não agir, a gente não controla as chamadas plataformas digitais, que de rede social não tem nada. Pouco social e muito ódio, muita promiscuidade, muito sexo e muita jogatina. E muito pouco de social. Ele falou muito mais coisa, mas antes eu queria só parar pra analisar essa primeira frase dele, né? Queria dizer que ele tá corretíssimo, ele tá certo, tá? Ele não mentiu aqui, realmente. As plataformas digitais é só ódio, promiscuidade, sexo, jogatina e pouca coisa social. Inclusive, o governo dele é especialista nisso, né? Porque você pega pra ver as postagens do GovBR, você pega pra ver as postagens do PT, você pega pra ver as postagens dele mesmo e de seus aliados políticos, é sempre o quê? É tacando ódio em todo mundo que é de direita, falando que eles são literalmente fascistas, que eles são nazistas, que eles querem matar todo mundo, que eles são genocidas, que o lugar deles é na prisão se não é executado. Então sim, realmente, é muito ódio nas redes sociais, só que da esquerda, justamente do lado do Lula, é muita promiscuidade, é muito sexo, de fato, porque é eles que ficam enaltecendo Anitta da vida, que fica enaltecendo um monte de funkeiro que fala aí de literalmente ficar traçando mulher em baile funk toda santa hora. É eles que popularizam e querem transformar como um conceito de cultura que tem que ser abraçado e disponibilizado ao redor do mundo esse tipo de baixaria absolutamente insana e doentia que é a cultura do funk no Brasil. E não só isso, né? Vale lembrar que a página do GovBR, inclusive, já teve postagem que eles deletaram algumas semanas atrás, em que eles colocavam crianças dançando funk em postagem ali como se tivesse todo mundo feliz, como se tivesse... É o seguinte, normalmente as pessoas dentro de redes sociais ficam em bolhas. O Lula provavelmente disse essas coisas porque a bolha dele, que é a bolha da esquerda, só tem essas coisas. Então ele só vê essas coisas. O homem não consegue enxergar além da bolha dele. Então ele pensa que a direita é essas coisas, quando é só a esquerda dele, a bolhazinha dele. Representando a população brasileira. Então, sim, realmente é muita promiscuidade e muito sexo de vocês mesmos, seus vagabundos, né? Muita jogatina, sim, de fato, muito jogo de azar, que inclusive vocês do PT, vocês da esquerda apoiaram com diversas PLs permitindo e enaltecendo bets no Brasil, né? Exatamente. O Lula que sanciona essas merda aí e depois ele fica achando ruim. Como é que pode? É muito retardamento, cara. A quantidade de apostas na televisão brasileira, era importante dizer aqui para a imprensa espanhola e para a imprensa brasileira, o Brasil historicamente joga contra o jogo de azar. É sim, é muito contra jogo de azar. É por isso que a lotérica é estatal, né? É muito contra jogo de azar. Nossa. Historicamente, o Brasil, que era o país mais religioso do mundo, ou seja, o país católico mais importante, ou seja, com a maior população católica, até por conta. E, de repente, o cassino entrou dentro da nossa casa via celular. Via celular. É, porque não tem os cassinos ali do STF, né? Não, tem não. Tem não. Uma das coisas que está endividando a sociedade, fazendo com que ela gaste aquilo que não poderia gastar, são, sabe, as apostas. Você pega, por exemplo, a Rede Globo hoje em dia, padrão de propaganda da Rede Globo, que é aprovado pelo Lula, que é aprovado pelo governo federal, é o quê? As bets. É bet de esporte, é bet de tigrinho, é a bet da puta que pariu. Então, sim, muita jogatina que foi liberada por vocês, vagabundos do governo federal. E, claro, muito pouco social, de fato. Pouco social, porque se você tenta falar o que você pensa hoje nas redes sociais, você vai lá e é censurado, você vai lá e é derrubado, você vai lá e recebe uma intimação de algum juiz vagabundo que nem sequer trabalha, de algum promotor corrupto que só quer saber de fazer o que está sendo pago ali pelos manipuladores mor que só estão querendo saber de censurar as pessoas e oposições nas redes sociais. Então sim, o Lula está certo em tudo que ele falou. A questão só, o detalhe que faltou é que é o lado dele que faz tudo isso. Exatamente, é a bolha dele. E ele é retardado demais para notar que é a bolha dele. É o lado dele que faz justamente o que ele tá questionando, o que ele tá criticando. Mas, esquerdista e hipócrita, a gente sabe que é sinônimo, né, cara? Então não tem surpresa nenhuma aqui nas falas dele, na minha visão. Esses exemplos que ele dá, o governo do Lula nunca fez uma fake news. Nunca passou uma informação errada, ou, né, nunca fez isso. As postagens que você falou das crianças aí é o que mais me deixa enojado, né, porque a gente sabe o quanto a gente tem que realmente proteger as crianças, e aí agora o debate nas redes sociais foi da Lei Felca, que ficou em alta exatamente com essa premissa de melhorar a vida das crianças, acabar com os crimes digitais. E aí a gente vê esse tipo de pronunciamento e essas postagens que acabam incentivando, né, pessoas criminosas a utilizarem aquele conteúdo por seu bel prazer. E também a questão da jogatina, né? Porque se o governo não tivesse ganhando muito impostinho com as casas de apostas no Brasil, porque a gente sabe que famílias estão ficando totalmente endividadas, viciadas,
Óbvio, jogatina aí é pra maiores de 18 anos, né? Mas a gente sabe o quanto isso tá prejudicando o Brasil. E aí eles estão ganhando a parte deles, né? E uma boa parte. Talvez eles até taxem mais pra ganhar mais ainda em cima aí das casas de aposta. Então eles não proíbem exatamente por isso, né? Então dizer que é contra a jogatina é fácil, mas pegar os impostinhos ali pra poder bancar a máquina pública é fácil depois. Não, mas é maravilhoso dizer que você é contra a jogatina e você criticar a jogatina quando você permitiu e enalteceu ela por 4 anos. Aí agora que é ano eleitoral, você quer pagar de bonzinho, você quer pagar de puritano? Ah, me poupe, gente, me poupe. Inclusive, fake. É porque ele tem certeza absoluta que o brasileiro é retardado. Porque, olha, ele já pensa assim, o brasileiro conseguiu me eleger 3 vezes, mesmo eu dizendo aquele monte de coisa estúpida. Então é porque o brasileiro, o meu eleitor é retardado. Então, como eu tô falando para retardado, eu vou continuar falando essas coisas aqui para retardado. News, né, que você tava falando, ele falou sobre, já a gente cita isso, tá? Mas vamos lá, depois ele falou o seguinte, que é necessário regular tudo que for digital. Ele disse, abre aspas. E nós precisamos agora regular tudo que for digital, para que a gente dê soberania ao nosso país e que não permita, inclusive, intromissão de fora. Quando ele diz soberania, ele está dizendo a soberania dele em cima de todos os brasileiros. Basicamente, ele está dizendo que vocês são tudo escravos dele. Ele é o soberano e vocês são os súditos, seus otários. Tudo no ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo. Nós acontecemos as fábricas, as fazendas de mentira que estão sendo criadas pelo mundo afora. Então, nós no Brasil, sabe, queremos dizer alto e bom som. O ECA digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil. E eu espero que o mundo tenha consciência disso, porque a questão da regulação digital não é um problema de um país ou de um continente, é um problema da humanidade. Peraí. Precisamos regular tudo que for digital para que a gente dê soberania ao nosso país? Se você regula tudo, como que o seu país é soberano? É você como governo, você como Estado que é soberano. O seu... Exatamente. Ele como Estado, ele vai ser lá o regente e vocês aí vão ser os escravos, servos da soberania dele. país, o seu povo, a sua população não vai ser soberano em nada porque tá todo mundo sendo regulamentado, tá todo mundo sendo capado, que é o que tá acontecendo agora, cara. É impressionante como claramente em tempo real. E é claro, esse papo de não permitir intromissão de fora, ainda mais num ano eleitoral. Intromissão do quê, cara? Tá parecendo o Trump apontando arma na cabeça das pessoas pra votar no Bolsonaro ou em qualquer outro que não seja o Lula? Não. Se a pessoa vê uma postagem de uma pessoa de outro país criticando o seu governo, o problema é dessa pessoa. O problema é seu porque você que faz merda, né? Agora, intromissão externa, intromissão é vocês, que já tem relatos e teve investigação no passado, que tava recebendo apoio internacional em campanha contra o Bolsonaro, tava recebendo dinheiro estrangeiro para poder bancar a campanha política de vocês vagabundos. É impressionante como todo esquerdista justamente acusa os outros do que eles fazem, né? É impressionante. Já dizia o ministro de propaganda nazista na Alemanha em 1945, né? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. É justamente isso o modo de operação da esquerda, cara. Não muda, é impressionante esses vagabundos. Ele falou também do que diz respeito a fake news, que é o que você tava falando agora, né, White? Sim. Ele disse o seguinte, tá? Abre aspas. Não é possível você tratar como normal e como liberdade de expressão a indústria da mentira, a indústria da transmissão do ódio, a indústria da violência verbal, a indústria da desinformação como ela tem acontecido no planeta. E de novo, ele tá falando verdade. Ele tá falando verdade, acontece pra caralho nas redes sociais, mas quem mais faz isso é o PT, é o Lula, é a esquerda. Eles lançam fake news toda santa hora, campanha de violência toda santa hora. E o resultado vocês já sabem, é facada no Bolsonaro, é tiro em Donald Trump, é o assassinato de Charlie Kirk. Perceba, toda a violência que rola contra políticos é sempre da esquerda contra a direita. Me fala um político de esquerda que foi assassinado ou que sofreu um atentado nos últimos 5, 10 anos, cara. Não tem. Não tem. A esquerda é que é violenta. A esquerda é que é assassina. A direita, no máximo, eu vou te denunciar. Não tem, é sempre vagabundo de esquerda. Por quê? Porque a esquerda permite. Nos Estados Unidos, tava lá Joe Biden, tava lá Kamala Harris, tava todos aqueles retardados de esquerda falando que Donald Trump é literalmente um nazista, é literalmente um fascista e que se a gente não derrubar ele, todo mundo vai virar a Alemanha. Um louco foi lá e meteu um tiro nele. Por quê? Porque na visão dele, na cabeça daquela pessoa que infelizmente foi manipulada, ele tá salvando os Estados Unidos de virar uma Alemanha. Na cabeça dele tá justificado. Por quê? Porque ele é louco, porque ele já caiu nessa manipulação. E no Brasil não é diferente, cara. Quantas vezes você já não viu grandes mídias e políticos e retardados nas redes sociais falando que Bolsonaro é fascista, falando que Bolsonaro é genocida, falando que Bolsonaro é Hitler. Todo mundo que não é de esquerda é automaticamente fascista. Isso, cara, é você
alimentar uma máquina de ódio e violência que resulta no caso do Charlie Kirk, que resulta no caso do Donald Trump, que resulta no caso do Bolsonaro. O filho da puta tá até hoje tendo que fazer a operação e mal de saúde porque levou uma facada por causa de um filho da puta. Tudo culpa da esquerda. E desinformação, pelo amor de Deus, né, gente? O governo Lula, esses bandos de filho da puta foram lá, criaram a taxa das blusinhas, a taxa da Shein, alguns anos atrás, vocês se lembram, né? Que acabou com importação aqui no país. E agora, em ano eleitoral, Lula tava falando que o quê? Essas taxinhas aí é coisa da direita, era coisa do Bolsonaro. E eu nunca gostei. Vá a merda! Foram vocês que criaram essa bosta. E na época vai pra puta que pariu. E na época o imposto não ia nem ir pro consumidor, né? Ia ir pras empresas. Lembra da Janja? Choquei, show. Isso daqui não é pro consumidor, é pra empresa. Toma essa, né? Ou então, o caso do Pix, né? Lembra quando o Nicolas Ferreira tava protestando sobre a proposta lá de lei do governo Lula ficar de olho, né, no Pix, no monitoramento do Pix, e falou, vai querer taxar uma hora, vai sobrar pra você. Aí os caras falaram, não, é fake news da direita, a direita falando merda, a direita ali, ó, espalhando desinformação, vamos censurar. O que aconteceu? Passaram o monitoramento do Pix e agora a Receita Federal está ativamente de olho nas movimentações acima de 5 mil reais já vão cair na malha fina. Aí o seu Zé que tem uma barraquinha de dog na sua cidade, vai cair na malha fina ali da Receita Federal e vai se fuder. Vai ter que pagar 20, 30% de imposto pra esses vagabundos. E por aí vai. Assim, no que diz respeito a fake news, a esquerda também é maravilhosa nisso, cara. O que mais tem é fake news de esquerda. Me fala se esses caras não são especialistas em hipocrisia. É de enfervecer o sangue de qualquer um que tem um mínimo de QI funcional na cabeça. É impressionante. E se você vê a manchete da matéria, inclusive, que a gente tá usando aqui como fonte, Lula fala, né, que é muito ódio, promiscuidade, sexo, jogatina, fake news é errado. Você vê, parece que ele é de direita, né? Você vê, parece... É uma fala... líder da direita no Brasil, né? Mega conservador. Se tira... Dá até a impressão que ele é de direita, porque as falas dele é tudo da direita. A parte, Lula pede regulação global das redes sociais, acabou. A gente vota no Lula amanhã, mais 4 anos aqui do nosso governo de direita. Que é isso, cara? Impressionante, cara. Impressionante. Não, mas o Lula pra tá finalizar... completamente fora de sintonia aí, né? E capaz ainda de ter gente de cair nessa lábia e a gente ter de novo votação expressiva aí pro lado deles. Né? Com certeza. Atualmente já tem muita gente que apoia ele. Porque a galera não pensa, né? A galera só vai com a onda, só vai com o grupo. É tudo manada, é efeito manada. E ele finaliza dizendo o seguinte, abre aspas, controlar as plataformas digitais e por regras democráticas é uma questão mundial. No Brasil estamos tentando fazer a nossa parte porque a verdade nua e crua é que a mentira ganhou da verdade. Verdade. Lula, você tá certo. A mentira... A mentira ganhou. É por isso que Lula foi eleito. E isso eu concordo plenamente. A mentira com certeza ganhou. Senão Lula nunca jamais seria eleito. Você é doido, é? Regras democráticas. O que é democrático? É tudo que a gente ditar aqui. A nossa ditadura é que tem as regras democráticas. Ganhou da verdade. O seu governo é prova disso. Ele continua. Para mentir, você não tem que explicar. Para se justificar, você tem. E muitas vezes você não consegue. Esse é um desafio para nós, chefes de Estado. É verdade, Lula. Diz isso pra moça do batom que foi lá, fez um texto no batom numa estátua lá em Brasília e agora tá presa há 14 anos, enquanto tem vagabundo que foi responsável por massacre lá em Espírito Santo que tá livre 2 anos depois. Realmente. Explica isso pra todo mundo que participou dos protestos no começo do seu governo e tá preso. Senhora debilitada de saúde, que, de acordo com o Código Penal, tem que ter acesso a cuidados médicos e tem que ter acesso à prisão em aberto, e ficou lá. Diz isso pra todas as pessoas que foram perseguidas politicamente no seu governo devido a todas as mentiras que vocês divulgaram. É verdade, cara, é verdade. A mentira ganhou. E muitas vezes, pra mentir você não tem que explicar, mas pra justificar a verdade é necessário. É o que tá acontecendo nesse governo, cara. É o que tá acontecendo nesse governo. É impressionante como esses caras mentem que nem sente, como esses caras falam esses absurdos e É impressionante como eles estão sempre se entregando. Eles estão sempre dizendo o que eles fazem. E, de novo, como o Lula tá falando abertamente que se depender dele, ele censura todo mundo, ele regula tudo e é ele que controla a narrativa, né? É ele que controla a narrativa. Então fica aí o aviso pra vocês, tá, pessoal? Esse é o desafio deles, chefes de Estado. De novo, abre aspas, tem que controlar as plataformas digitais, tá? Tem que regular tudo. Tem que controlar o que estão fazendo na internet. Se isso daí não for ditadura, meu amigo, então não existe mais ditadura. Isso é o plano de governo do Lula agora para os próximos 4 anos. E vale lembrar, Ou seja, o plano dele é instaurar a ditadura com o nome de democracia. Ou seja, ele tem certeza absoluta que os brasileiros são retardados. Esse ano é ano de eleição. Se você ajudar a bancar o Lula, se você ajudar a bancar o governo dele, é esse o tipo de coisa que vai te acontecer ao longo dos próximos anos. Se esses últimos 4 anos não foram suficientes pra você, então se prepara, porque a situação promete ficar muito pior se ele for reeleito agora no final desse ano. Não, e só um detalhe, né? A gente trouxe um vídeo recente falando sobre uma possível revogação da Lei Felca.
Porque é a lei hoje que tá mais em alta em relação a essa questão de preocupação com censura, de redes sociais, né, questão de dados e tal. E a gente falou pra vocês que aquela votação que a gente fez, pedindo a revogação, chegou no Senado. E agora eles vão discutir se vai virar ou não uma coisa mais importante, no caso. Duvido. Eles vão deixar lá e só colocar mais leis em cima. Será que levar vai pra virar? frente. E detalhe, né? Pra ter a revogação de uma lei, você sabe por onde tem que passar, né? Tem que passar por onde? Tem que passar por onde? Pelo nosso Lulinha, né? Então, Tem que passar pela mesa do presidente, então né? vocês Tem que- já sabem qual que é o posicionamento dele sobre isso, né? Ele apoia a lei Felca, né? Ele passou, ele sancionou, e aí agora a gente tem também aí uma possível passagem por ele pra ele revogar. Então, vocês já sabem, né, qual que é o resultado, né? Então, Não, já expectativa corta- a mil, né? Já corta pro Carioca dançando ao som de Madonna. Será que ele vai aprovar? Será que ele vai revogar a lei Vamos Felca? ver, Será? vamos ver. Fica aí. Gente, olha, viver no Brasil é viver no modo hardcore mesmo, tá? É muito complicado. E saber que a gente tem que dividir oxigênio e voto igualitário com pessoas que aprovam e apoiam esse tipo de absurdo só mostra que, novamente, a nossa democracia falhou e falhou muito. A sociedade brasileira. Não só a nossa, cara. Democracia em geral é o Deus que falhou. A monarquia é um sistema de governo superior. A democracia é um fracasso total. Realmente precisava era de um reset. Eu não sei mais se tem salvação, tá, cara? Eu não sei mais se tem salvação. Mas olha, pelo Eu não acho que tenha. Eu não acho que tenha salvação, não. Sinceramente. E se for ter, vai ser algo para daqui a mais de 100 anos. Eu tenho certeza que se você for esperar aqui, não vai ser durante o nosso tempo de vida, não. É por isso que eu recomendo. Olha, vocês querem prosperidade? Quer prosperar na vida? Quer evoluir? Então, meu amigo, se muda de país. Porque nesse aqui, você não vai conseguir prosperar, não. menos a gente pode minimizar o estrago, pelo menos a gente pode deixar a situação um pouquinho menos pior, e pra fazer isso é muito simples, né? Só no final do ano você votar literalmente no capeta, mas não votar no Lula, né? Fica aí o convite pra você. Chegou aí a eleição no final do ano, né? Eu não me importo em que você vai votar, você pode votar na puta que o pariu, mas pelo amor de Deus, né? Não ajudem a eleger este vagabundo, senão o resultado vai ser isso, tá? Mais impostos, mais censura, mais Estado e, é claro, mais criminoso na rua, mais vagabundo sendo bancado com o seu dinheiro, e qualquer um que pensa diferente do Estado, qualquer um que pensa diferente do partido, já sabe, censura, perseguição política e por aí vai, porque é tudo em nome da democracia, é tudo em nome da nação. Engraçado, né? Eu me lembro de uma certa pessoa que falava coisas equiparáveis lá na Europa em 1930, 1940, né, ele que era um ex-pintor austríaco, mas não me vem o nome agora exatamente à cabeça, mas eram bem semelhantes, né, eram bem semelhantes, acho que se dariam bem, tá, teriam muita coisa pra poder compartilhar e conversar numa mesa de bar. Enfim, meus amigos, eu adoraria saber a perspectiva de vocês quanto a isso, eu convido vocês a deixarem suas opiniões nos comentários abaixo, debater com a gente, checar os nossos canais pessoais, os links estão na descrição do vídeo. Espero que todos vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, até mais. Pois é. Querem prosperidade? A saída do Brasil é o aeroporto. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!